Eu vou ler um dado aqui, eu quero ver se você adivinha qual é o assunto que nós vamos tratar hoje no podcast. Segundo dados do IBGE, até 2026, o Brasil será o sexto país com maior número de idosos no mundo. Segundo essas tendências, esse público ultrapassará o total de crianças entre 0 e 14 anos até 2030. Mas engana-se que este cenário é negativo, pois não é mesmo. Para se ter uma ideia, somente no Brasil, o mercado para a terceira idade movimenta 1,6 trilhão. Segundo o Instituto Locomotiva, essa é uma tendência que tende a aumentar. Bom, já descobriu, né? O nosso assunto hoje é o idoso jovem no mercado de trabalho. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Claudete Vata e esse é meu canal no YouTube. O bate-papo de hoje é um assunto super na moda, é o que está ainda sendo tendência no Brasil inteiro. No primeiro momento, a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso foi no Japão, mais especificamente na ilha de Okinawa, onde tem a maior longevidade. E eu quis conversar com um grande amigo meu, que eu sempre falei que acho lindo e maravilhoso, que ele é lindíssimo mesmo. É meu amigo, nome completo, Valdair João Zagotto, mais conhecido como Zagotto. O Zagotto é meu grande parceiro na Unicesumar. Eu conheci o Zagotto eu dando aula e ele, já aposentado como gerente de banco, fazendo curso de negócios imobiliários no final de 2004. Em 2007, passamos a ser colegas de trabalho e desde então estamos juntos até hoje. Zagotto, querido, é um grande prazer estar falando com você sobre um assunto tão importante, tão relevante, que é o jovem idoso, ou idoso jovem, no mercado de trabalho. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, professora Claudete. Que privilégio estar aqui com você e discutir realmente este tema idoso. Né? Para mim é um privilégio. Gosto de... e gostaria de pontuar o seguinte. Nós realmente nos conhecemos em meados de 2004, né? Quando iniciei o curso de negócios imobiliários na Unicesumar, porque até então, vindo já de um período de aposentadoria, né, chega um momento que você não tem tanto estímulo na pescaria, né, e eu ainda achava que poderia contribuir qualificando, né, e busquei, então, no curso de negócios imobiliários, né, a qualificação, porque o ramo me trazia assim, uma certa inspiração, né, para isso. E realmente, né, quando conheci a professora Claudete, me encantei pela profissão de corretor de imóveis. Né? Bem, nesse caminho, concluímos a nossa graduação e tive, então, no final de 2006, o convite em participar, porque até no período da graduação, como eu não tinha nenhuma atividade, não tinha atuação, né? Profissional. Profissional. Então, eu ficava orbitando bastante dentro do campi, né? E absorvia muitas vezes situações dos colegas de classe, né? Um era financeiro, enfim, situações diversas, né, do dia a dia de cada, né? E como eu fui eleito, né, pelos colegas como representante da turma, eu buscava, junto até o diretor de ensino e o próprio reitor, né, apaziguar ou negociar certas situações, né, e evitar até que o colega se evadisse. Né? Então, em virtude daquela atitude, daquela participação minha,
né, eu fui convidado a integrar, a instituição já estava desenhando o núcleo de educação à distância, então me propuseram, né, foram participar como mediador né? E em março de 2007 eu fui admitido, né? E graças a tudo isso eu, né, participo, estou até hoje, né, na instituição. A questão idade, o idoso, professora, eu acho que está intrinsecamente ligado na cabeça de cada um. Então, ser idoso, eu vejo que é um privilégio. Né? É estar vivo acima de tudo, né? Isso, acima de tudo. Então, muitos dizem assim, né, a idade traz experiência? Traz. Né? Tá? E isso está no DNA da gente. Queremos viver, buscar, porque só a idade, ela não pode ser limitante. Você tem que buscar novos horizontes, novos conhecimentos, novas amizades, né? Não ficar parado no tempo. Eu acredito, Zagotto, e isso é uma fala que eu tenho escutado muito, que existem jovens com mentalidade de idosos, idosos com mentalidade de jovens, mas isso não é atual, não é uma questão pontual para os tempos de hoje. Sempre foi dessa forma. E eu quis que o Zagotto viesse bater esse papo comigo, porque eu tenho várias referências e eu gostaria de inspirar você que está nos ouvindo agora, que tem a minha idade, tem menos que eu tenho 57 anos, o Zagotto está com 74, minha mãe está com 91, tenho uma sobrinha neta com 6. Enfim, nós temos uma visão global de todas as faixas etárias e assim é a vida. O estar vivo, depois do episódio da Covid, ele é muito relativo, porque até então nós não havíamos pensado sobre uma situação diferente. É óbvio que continuam tendo mortes por outros motivos que não seja a Covid. Todavia, como foi uma questão que abalou e acometeu o mundo inteiro ao mesmo tempo, acaba nos chamando um pouco a atenção. O que eu quero dizer? Qualquer um de nós está sujeito a qualquer momento, mesmo antes da Covid, a deixar esse mundo. Não interessa com que idade nós estamos. Mas, à medida que nós vamos ficando, é preciso que nós tenhamos um norte para nos adaptar, né, Zagotto? Exatamente, professor. Então, assim, quando a minha mãe saiu da escola, ela tinha 70 anos. E ela ficou muito abalada por, enfim, N situações. E, desde então, ela não quis mais se enveredar a fazer nada. Nada agradava. E acredito que essa vontade tem que partir da gente. Sim. Eu acredito que, com base nessa leitura que eu fiz no início do nosso vídeo, se vai chegar no momento, em 2036, onde nós teremos mais pessoas acima de 60 anos do que crianças de 0 a 14 anos, em 2030, que não está longe, o que vai acontecer com o idoso? Não tem como ele ficar dando trabalho. Eu peguei uma outra reportagem, em outras palavras, está dizendo assim: se você traz o idoso para casa e você começa a cuidar do idoso como se ele fosse, eu não digo incapaz, mas super protegendo, ele vai ficando cada vez mais incapacitado. Isso. E cada vez ele vai dependendo mais da ajuda de terceiros. E cada vez mais os terceiros vão ficando cansados desse idoso. Então, eu acredito que o bom senso deve reinar, que nós temos que manter acesa dentro da gente aquela chama de querer, e isso, Zagotto, é o que eu quero para a minha vida, tá? Isso. Eu quero que o domingo seja domingo, segunda seja segunda, feriado, feriado. Não uma pessoa que fica sem ter atividade nenhuma, tanto faz. Se é segunda, se é quarta, se é quinta, tanto faz. Não.
Eu acredito que a gente tem a possibilidade, principalmente nós, professores, formadores de opinião, nós temos obrigação de pegar toda essa bagagem, toda essa experiência que nós tivemos de vida, entre erros e acertos, e nós auxiliarmos os jovens que vêm por aí, para que eles tenham, com a nossa experiência, a possibilidade de galgar outros degraus, né? De trilhar caminhos muito além do que nós fomos. Exato. E eu vejo que você é dessa forma. Professora, nesse curso da vida, entre erros e acerto, eu acho que eu errei mais do que eu acertei. Eu ia falar isso de mim também. Acho que eu errei mais também. Mas o erro faz parte, né? Mas sempre valeu a pena, porque foi tirando, buscando, né, esses erros que a gente alinha acertando. E assim, eu quero destacar que conhecer você, para mim, e conviver com essa experiência, essa sua criatividade, professora, é um privilégio para mim. Então, a senhora sempre me inspirou. Obrigada. Sempre foi. Tá? Então, quero dizer mais. A idade não é empecilho para ninguém, né? Temos que ter sempre em mente se renovar. A senhora citou a questão da pandemia. Eu estou desde 12 de março de 2020 trabalhando em home office. Uhum. Né? Nós achávamos assim, puxa vida, vai ser o que é isso? Uhum. Né? Então, foi mais um desafio, né, para a gente se inovar, levando o conhecimento com mais, para os nossos alunos, né, com mais criatividade. Uhum. Tá? Então, por isso eu reafirmo que estar onde eu estou, fazendo o que eu faço, eu devo tudo isso à senhora. Não, professora. imagina. A senhora foi minha inspiração. Que é isso, Zé Guto? Verdade. Imagina. Não, eu sempre busquei, na verdade. Nossa, né, olha, eu agradeço, né, muito. Mas a sua parceria, né, foi fundamental para que eu chegasse onde eu estou hoje. E olha, eu fico muito contente, Zé Guto, pelo seguinte: quando eu te conheci, foi o último curso, pessoal, presencial que teve de negócios imobiliários. Isso. Em seguida, nós fomos para o ensino à distância. Isso. E o que aconteceu? No ensino à distância, eram muitos desafios, como, por exemplo, eu comecei a gravar lá no estúdio da TV da Unicesumar. E eu me lembro que eu ficava 5 horas gravando direto. E eu trocava de roupas para poder a pessoa imaginar que eu estava num outro dia, porque era a segunda aula. Desde então, eu estou no EAD. E depois da pandemia, o que o Zé Guto quis dizer? Que nós íamos para a Unicesumar e nós tínhamos todo o suporte de um staff dentro do estúdio. Então, nós tínhamos operador de câmeras, nós tínhamos a salinha de controle, nós tínhamos tudo, nós só chegávamos e trabalhávamos. Eu como formadora, o professor Zé Guto como mediador. De repente, com a pandemia, todo mundo teve que se virar de casa. Isso. E nós recebíamos, né, uma mensagem, a Unicesumar assim, é uma potência, nos proporcionou tudo que era possível. Então tinha sempre alguém, né, do suporte do estúdio. Olha, se você quiser, eu te ajudo, você me chama, eu olho a iluminação, eu olho a câmera. Enfim, nós tivemos que nos virar, né, Zé Guto? E o que te faz, na minha opinião, permanecer tão jovem e tão ativo é isso, são os desafios. Né? Chegou num ponto da minha vida que os meus filhos, né, eu tenho um de 29 e um de 33, que ao eles lidarem com slides, com documentos no Word, eles vinham pedir minha ajuda, porque é o que eu faço todos os dias. Eles não sabiam. Mãe, como é que eu faço para recortar isso? Mãe, como é que eu insiro uma imagem aqui? Mãe, onde eu tenho banco de imagens? Enfim, e eu sei porque eu estou no Unicesumar. Isso implica
em algumas situações que eu gostaria que vocês que estivessem nos ouvindo, que não nos entendessem com aquela mesmice de ai, a idade vem para todo mundo, a idade está na cabeça de cada um, eu tenho 57 anos, mas na minha cabeça eu tenho 30, tenho 20 e pouco. Pessoal, isso também. Mas hoje, a nossa mensagem não é essa. A nossa mensagem hoje é de dizer para você que você precisa ter um compromisso. Né, Zagotto? E o compromisso implica em desafios. Em desafios. E esses desafios são... Ontem, o Zagotto me mandou uma mensagem: professor, eu preciso dessas atividades. Eu tive reunião o dia inteiro. Eu terminei a última reunião 7h da noite, pedi para me deixar na imobiliária e comecei a fazer. A hora que eu mandei a última mensagem para você, eram quase 10h, eu mandando a terceira atividade, ainda falta uma. Isso implica em eu ter... Choveu ontem, a minha internet estava bem ruim, estava oscilando, mas eu já estava com aquele tempo para isso. Hoje eu tinha um compromisso e, assim, isso é muito legal. E acredito que depende muito da forma como a gente vê as coisas. Eu vou fazer uma pergunta muito pessoal e eu espero que as pessoas entendam que isso é um dado estatístico. Então, assim, dos seus amigos que têm mais ou menos a sua idade, quem tem um compromisso de trabalho como você? Olha, professora, eu acho que contaria no dedo, poucos, realmente. Da família também, né? Da família também. Da família, né? Porque eu entendo assim, que a idade, ela chega para todos, tá? Mas é necessário que nos reinventamos. A cada dia buscamos, né, a oportunidade. E hoje eu diria assim, a idade... Quando nós falamos lá na experiência, e na experiência profissional, principalmente, né, o mercado de trabalho, tá, ele também ele está ávido por essa pessoa. Tá? Eu acredito nisso piamente. Então, é um dos fatores também que me move. Eu, quando entro no campo da Sesumar, eu me renovo... Olha, quando eu piso né, naquele ambiente, aqui eu tenho conhecimento, tenho a juventude, tá? É um privilégio eu interagir com esse universo, né, de possibilidades que me apresentam ali. Então, para mim, idade não é, e eu vejo que não será, né, empecilho nenhum. Para nada, né? Para nada. Tá? O que eu preciso é de oportunidade. Né? Eu quero, eu faço, eu vou. Né? Então, eu vou aproveitar e falar agora aqui para todo mundo que está nos ouvindo que eu tenho um compromisso com você, viu, Zagotto? Que você não vai ficar parado jamais. Se um dia, eventualmente, né, você não estiver mais na Unicesumar, e eu também, nós vamos arrumar alguma coisa para fazer pelo seguinte: hoje, a pessoa com maturidade, nós hoje, eu vejo por mim, tá, Zagotto? Eu tenho sido a serenidade em momentos de estresse, em momentos de ansiedade. Então, o jovem fica ansioso, fica nervoso. Meu Deus, como é que você mantém essa calma? E eu, descendente de japoneses, né? Isso. Deve ser a paciência oriental. Mas eu fui desenvolvendo isso para mim. É uma forma de ser o equilíbrio, de ser a mansidão, de ser a calmaria, de ser a palavra amiga para quem está do meu lado. Quando eu assisti o filme O Estagiário, né, se eu não me engano, exato. Eu vi você nesse filme. Porque, pessoal, em todas as colações de grau, é que houve um divisor de águas depois da pandemia, exato. Mas como eu tenho muitas disciplinas no mesmo curso, então ou eu era nome de turma ou eu era patronesse. E tanto faz se a colação de grau fosse no Parque de Exposições aqui em Maringá ou lá no ginásio da Unicesumar, tinha sempre escada. E o Zagotto sempre ficou me esperando, sempre me deu o braço, sempre me ajudou a descer e subir as escadas, né? Ou seja, sempre teve essa tua
vamos dizer, participação e a figura da maturidade, da serenidade, que eu acredito que as pessoas que não tenham enxergado ainda, Zagotto, na pessoa que está acima de 60 anos, que às vezes o idoso entra como uma palavra pejorativa e não é nada disso, ela é só questão de números, Isso. ela está enganada. Eu tive a oportunidade de ir para o parque da Disney e nas lojas, quando eu fui, nas lojas dos parques da Disney e nas lanchonetes, são os idosos. Então, por quê? Porque o idoso tem paciência de tirar todos os brinquedos, de mostrar para as pessoas, porque assim, cada vez que nós vamos numa atração, você sai daquela atração, tem uma loja com brinquedos, todos com aquele tema. Isso. E aí, obviamente, eu queria levar tudo, né? Só que nós temos que escolher, né? Por tudo, por questão financeira, por questão de bagagem, né? Nós temos que pensar. E todas as lojas eu fui atendida por idosos. Sempre com sorriso, sempre com paciência, né? E ainda ajudando você a escolher, dando opinião, dando palpite. Então, está perdendo quem não entendeu ainda, né? Tanto na parte de quem precisa de colaborador, quanto do idoso que deu-se por derrotado, encerrou a sua carreira, não sei porquê, quem deu autonomia, quem deu direito para a pessoa, não é, se auto-aposentar, vamos dizer, e quando na verdade não deve ser assim, não né? Deve. Não deve ter limitador. Não pode. A idade nunca pode ser limitadora de nada. Assim, eu aprendi que, como já disse, movido por desafios, eu vou buscar sempre algo que me inspira, uma leitura. Não sou muito dado à leitura, né? Mas, como eu costumo dizer... No momento, nós somos obrigados. No momento, não, né? Isso. Nós estamos na academia, a gente é obrigado a ler, né? Mas, então, eu tenho que estar sempre me atualizando, né? Um outro detalhe que eu costumo destacar é que a qualificação, a pessoa, por mais que na nossa idade era difícil, professora, as facilidades de ofertas que hoje, por exemplo, se vivencia, né? Eu, quando comecei... Você nasceu em Campo Mourão? Isso, meus primeiros anos de estudo, andava a pé, descalço, né? E era muito difícil as coisas, né? Hoje, o idoso ele pode ter o EJA, por exemplo, se ele não tem conhecimento, ele pode buscar no EJA. Para concluir o ensino médio. Isso. Né? Tem um Senai, o Senac, que tem cursos de graça, grátis. Sim. Né? Associações que oferecem. Então, são núcleos que formam ou oferecem oportunidade para que o idoso se qualifique, né? Ele não precisa necessariamente se qualificar para trabalhar, mas mudar a mentalidade de agir, de pensar, né? Eu penso assim. No momento em que a pessoa procura um curso, o que acontece? É tão óbvio, é tão matemático, que eu espero que você capte essa ideia, tá? Quando você se matricula num curso, obviamente você vai ter colegas. E aí você começa a conversar. E aí você faz amizades, aí você troca receitas. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, a última vez que eu fui na casa do Zagotto, ele foi me mostrar a última aquisição dele. O que era? Uma máquina eu vou falar bonito, né? De pastas. Né? Mas nós falamos de macarrão, né? Isso. Mas pastas. E aí, olha só, eu gosto muito de massas. Aí, no almoço, um pouco antes desse dia da máquina que ele comprou, ele fez uma pasta com macarrão
né? Bem larga, uma massa bem larga. Isso. E um molho tão gostoso. Quando eu vi aquela massa, eu falei, essa massa é muito larga, né? O molho precisa absorver, né? Mas, enfim, o italiano é ele, né? Meu negócio é sushi, sashimi é outra coisa. E aí ele foi me falar que o nome dessa massa é... Então, é assim, professora. É um tipo de... Minha avó, não, a nona, né? O nome da nona era Ancilla Cassoli, tá? Italiana, de Ronca. Né? Então, a nona, quando ia fazer o macarrão em casa, era na mão, era ali na unha. E na hora de cortar, ela acondicionava toda a massa ali e dizia assim, vem para cá, fiolô, vem aqui, filho, né? Que eu vou cortar para você, né? Porque eu pedia a ela que cortasse os macarrão mais grosso. Mais largos. Mais largo, aliás. Né? Ela afinava a massa, que aquilo ficava quase um papel. Um papel, né? E colocava aquilo lá numa peneira com fubá, aquele negócio, né? Fubá. E fazia especial para mim. Aquilo, até hoje. Então, isso que me levou a comprar. Entendi. E essa massa é pappardelle? Isso, é o pappardelle. Tá? Então, eu fui, porque o cilindro ali, ele traz uma configuração da massa. E eu não queria aquela configuração. Eu quero a massa que a nona fazia para mim. Na infância, isso, naquela largura, né? Naquela largura, né? Então, hoje no mercado, ele chama pappardelle. Sim. Tá? Mas o feito em casa... É outra coisa. Tem né? outro, exatamente. Então, tem o momento de preparar, tem esse momento de receber o amigo. Sim. Tá? Estar junto com a esposa, né? Com o neto. Então, isso tudo valoriza demais é o que dá sentido para cada segundo da nossa vida. Isso. Eu quero muito que esse vídeo seja inspirador. Eu aprendi a fazer arroz com o Zagoto, porque em casa, eu sou descendente de japoneses, nós fazemos o gohan. E o gohan não tem óleo, né? Então ele fica, que a gente chama de unidos venceremos, que é um colado no outro, é um arroz importado, que é o arroz japonês, mas mesmo que eu faça com arroz agulhinha, vamos supor, ainda assim, no arroz japonês, nós não colocamos óleo, logo ele fica colado. E aí o Zagoto, então, foi me ensinar a fazer o arroz. E sempre eu imaginei que faltava água, mesmo o Zagoto tendo me passado a medida. A hora que eu comecei a colocar a quantidade de água que você falou, meu arroz começou a ser um sucesso. Mas, nesse dia do pappardelle, o Zagoto me surpreendeu porque ele foi fazer o arroz na panela de pressão. Ou seja, cada dia ele inventa uma moda diferente. Mas o nosso papo é para chegar numa única situação. O mercado de trabalho está precisando, sim, de idoso. E, pela lógica, em 2030 vai precisar ainda mais. Porque vão ter mais idosos do que crianças. Isso. Vai chegar no momento que a fase, que supõe-se que seja da fase de mercado de trabalho mesmo, né? De força de trabalho, eles vão ser em quantidade menor do que os idosos. Então, os idosos precisam se preparar. Até porque, professora, então, assim, na pirâmide populacional, né, do Brasil, né, ela... Está se invertendo, né? Já está, não sei, porque antes ela, né, ela aumentou, hoje ela está... Sim. Né, então, vai chegar um momento, né, que essa força de trabalho virá de fora, né? Então não podemos nos acomodar, né? A oportunidade está ali para todos, né? O que precisa, primeiro, é o que eu sempre disse, quando eu preciso, eu
busco, eu faço, né? Vou me qualificar, né? Então, a oportunidade, ela está para todos. Estava vendo esses dias atrás, lendo um artigo em que algumas profissões serão extintas. E dentre algumas que permanecerão, uma delas é a de cuidador. Tá? Então, também fica a dica aí. Não seja, embora você, né, seja a fonte de trabalho, né, nesse momento? Nesse momento, né, procure ser um idoso ativo, útil, entendeu? Né? Produtivo, né? Cabeça aberta, porque você fala assim, mas não tenho dinheiro para isso. Nem precisa. Nem precisa. Tá? Nós temos, por exemplo, hoje tem os Senai, Senacs, por exemplo, eles fazem grupos, né? Sim. De turismo, né? E sai baratinho. Sim. O que você precisa é sair dessa inércia que você, né, que se auto colocou mesmo. Colocou, entendeu? Mas eu estou me dói porque você fica aí sentado e fica, né? Vai andar, vai na praça. Né? Esses dias, Agota, eu assisti uma reportagem tão engraçada, eles estavam falando do idoso e foram fazer uma reportagem com uma senhora de 91 anos. E é onde ela trabalha? Ela trabalha numa casa de idosos, cuidando de pessoas na faixa dos 70 anos. Achei tão engraçado, porque ela tem, né, 90, cuidando de gente de 70, que acha que está velho, né? Ou seja, né, não dá para ser assim. Então, sejamos sempre cabeça aberta. Né? E adaptável, né? Adaptável. Tem que ser... O mundo sempre evoluiu. Ser flexível, né? É ser participativo, é ser... Enfim, estar aberto para desafios, né? Sim. Porque ninguém... Eu quando iniciei na Unicesumar, professora, eu já me considerava um jurássico negócio. Pelo amor de Deus, você tinha minha idade, tá? Não, mas em termos de tecnologia. Informática, né? De tecnologia. Sim. Né? A instituição me ofereceu esse suporte, né? E eu abracei. Não sei tudo. Né? Não sei nada, na verdade. Né? Mas quanto mais a gente aprende, mais a gente entende que não sabe nada, né? Pessoal, nós temos várias e várias dicas para vocês. Primeira coisa, tem problema com tecnologia? Faça um tutorial. Está acostumado a escrever? Pega um papelzinho e escreve assim, ó. Primeiro eu tecla tal. Isso. Se precisar, faça um desenho. Pegue teu celular, tire fotos, faça o passo a passo. Tá? Não fique para trás. Uma frase que eu sempre falei, uma frase minha, e para mim é pura verdade, nós vamos chegar aonde nós queremos chegar. Nós vamos chegar aonde nós nos levarmos. Então, tudo depende de você. Tem Estatuto do Idoso, tem várias situações falando sobre idoso. Eu acredito que essa régua vai ter que subir. Sim. Daqui a pouco vai subir essa régua de 60 anos, porque antes era 60 para cima. Exato. Agora tem de 70, tem prioridade em cima dos 60, quem tem 80 tem prioridade em cima dos 70 e assim por diante. Eu acredito que vai nivelar nos 80. Vai ter que subir essa régua, né? Até pela longevidade. E a tecnologia, a ciência, tem vitaminas, tem remédios, tem várias situações hoje. E o que mais acredito que seja importante? Eu tenho várias pessoas da minha idade, várias conhecidas, várias amigas, que são assim infinitamente mais proativas e mais jovens do que eu. E eu tenho muitas outras que já se deram por derrotadas, encerraram a carreira. Nós acabamos, Zagotto, virando um peso para a família, dependendo da situação
que nós, ou da posição que a gente tome. Eu cuidei dos meus pais. Meu pai, infelizmente, faleceu em 2019 e minha mãe é viva até... Ela tem 91 anos e com uma limitação muito grande. E eu sempre dizia para ela, mãe, se a senhora fizer faculdade, quando ela tinha 70 anos e eu abri imobiliária, se a senhora fizer um curso de medicina, a senhora ainda vai ter condições de fazer residência, abrir a sua clínica e ter sucesso. Porque, assim, há tempo para isso. Ah, mas eu não gosto de nada. Então, é assim, depende, tudo vai depender apenas de você. As dicas ficaram aí, tá? Para vocês. Cursos gratuitos, aceitar desafios. Nós estamos o tempo inteiro dessa forma, né? Essa é a vida. É bom que a gente seja próspero. É bom que nós sejamos, acima de tudo, úteis. Então, assim, você é uma pessoa agradabilíssima, não é porque você está aqui, não. Porque, assim, eu já penso que quando eu vou na sua casa, eu vou comer alguma coisa maravilhosa que você e a Marli fizeram, que a Marli também é uma deusa, né? Infelizmente, pessoal, o professor Zagotto ficou viúvo e a dona Solange era uma senhora, assim, incrível, tá? Foi uma super companheira para o Zagotto e depois ele casou-se com uma jovem senhora, que é a Marli, que faz o melhor pé de moleque do mundo, né, Zagotto? Mandou um para mim hoje, uma delícia. Então, ou seja, vocês são um casal agradável, né? A casa de vocês é moderna, tá sempre para receber todos os amigos, os familiares, e sem preguiça de vai sujar a louça, vai bagunçar tudo, vai dar trabalho. Não pode pensar desse jeito, né? Não. Ser longevo hoje não pode ser... não pode se limitar a nada. Sabe? É ter o privilégio. Você falou na Marli é o meu sol, é a minha inspiração, entendeu? Fico todos os dias, quando acordo, ter a felicidade de olhar, cumprimentar, levar o café para ela. Eu levo o café para ela na cama, professor. Nossa, você é um lorde mesmo. Ela retribui também, entendeu? Mas... eu faço sempre, tá? Nossa casa é um lugar muito agradável, você conhece. Nossos netos, quando reúne todas então, os meus e os dela, né, é uma festa. Então, realmente, fica aqui a minha sugestão de que você que está... a partir já dos 60, né, que hoje inicia a régua, idoso, né, a régua inicia em 60, não se entregue para os paraguaios, como se diz aqui. Né? Então, busque sempre inovar, busque qualificação, né? Cultivar e manter boas amizades, né? Conhecer lugares que você nunca esteve, né? Viajar, né? Não fica nessa só de ir na praça para jogar o baralho, né? Que também é bom, né? Nada contra, né? Mas contra, não só fazer isso. Mas então busque estar integrado nesse universo de atividade, ser prestativo, né? É isso que vale a pena viver como idoso, viu, professora? E é isso mesmo. Nós precisamos estar ativos e não ser peso para ninguém, né? Então, Zagotto, eu vou pedir que você dê suas últimas palavras de inspiração. Professora, privilégio e gratidão por esse momento que você me permite estar aqui com você e levar realmente essa mensagem aos meus colegas, né? Que não se deixe esmorecer nunca. Busque sempre aquilo que nós pregamos aqui, né? Seja ativo, seja amigo, colega, participativo, busque realmente viver. É isso que da vida a gente, como idoso, vai levar.
Entendeu? Vale a pena, professora. É verdade, Zagoto. Então, olha, fica a dica aí para vocês, tá? Todas as vezes que eu me lembro do meu falecido pai, eu me lembro dele ativo. Então, ele deixou uma lembrança tão boa para mim e para todos que o conheceram, que era o que eu gostaria, que eu estou fazendo com que isso aconteça. Então, eu espero que essa inspiração tenha te tocado, que você sacuda da cadeira e vamos embora, tá? Vamos viver, vamos ser úteis, vamos ser produtivos. E vamos, inclusive, se inscrever no meu canal, ativa aí o sininho, porque sempre eu tenho uma notícia bem legal, um assunto super importante que eu tenho certeza que você vai gostar. Muito obrigada e até a próxima.